Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Alicia Mário e hoje nós vamos dar início à unidade 4 do volume 2. Estamos na apostila de volume 2, estamos se aproximando do fim dessa apostila. Então agora vamos dar início à unidade 4, mais especificamente o tema 1, né? Nesse tema, a unidade se chama Cinema and Literature, Cinema e Literatura, e esse tema se chama Books Turned into Movies, livros que se tornaram filmes. Na página 78 nós temos o início a essa unidade, a esse tema. Nesta unidade, você vai estudar a presença da literatura no cinema com base em livros que foram adaptados para filmes. Além disso, estudará 2 pontos gramaticais, o discurso direto e o discurso indireto. E aí no tema 1, nós temos, nesse tema, você vai ver alguns livros que se tornaram filmes. Vai conhecer ou relembrar filmes baseados em livros famosos e que fizeram sucesso. E aí, aluno, como vocês já estão acostumados, sempre vai ter aquela parte do que você já sabe, what do you already know. E aí nós temos quais são as principais diferenças entre livros e filmes. Quais são os sentidos, visão, audição, tato, gustação e olfato que você utiliza quando ler um livro? E quando assiste a um filme? Pense nos nomes de alguns livros que foram adaptados para o cinema e anote nas linhas a seguir. Então, aluno, tenta pegar aí, né, no seu histórico mental, quais são os filmes que você já assistiu, que você sabe que foi adaptado de um livro. Às vezes você já leu o livro e por isso se interessou de assistir o filme, ou às vezes você assistiu o filme e gostou da história e quis ler o livro para ver, né, como que era aquela narrativa do livro, os mais detalhes que a gente tem numa história contada num livro, né? Enfim, então tenta lembrar aí essas adaptações, né, que você já conhece, que você já assistiu. E aí, antes da gente começar a atividade da apostila, que é aprendendo sobre literatura e cinema, antes da gente ler esse texto que tem em inglês, eu preparei algumas coisas extras, né? E aí por isso que eu vou querer que vocês baixem aí o slide, né? Seja em PDF, seja como é que vai estar, mas tentem baixar para acompanhar a leitura comigo, tá? E aí eu peguei um texto que o título é: Você sabe o que é um roteiro adaptado? Então, antes da gente ler o que está na apostila, a gente vai dar uma entendida melhor nessas questões, né? De como que faz para adaptar um roteiro, né? Pegar uma história de um livro e adaptar para o cinema, por exemplo. É muito comum nos depararmos com filmes ou séries cujas histórias são baseadas em alguma outra obra já existente. Mas como funciona essa adaptação? O que é preciso ter em mente ao escrever ou produzir um roteiro adaptado? O post de hoje é dedicado a responder todas essas e algumas outras dúvidas que os estudantes e amantes de cinema frequentemente têm. 2019 foi um grande ano para os roteiros adaptados, com diversos filmes dessa categoria indicados nas principais premiações, concorrendo inclusive em categorias de melhor filme, a exemplo de Jojo Rabbit no Oscar. Então, vamos lá. Mas o que exatamente é um roteiro adaptado? Roteiro adaptado é aquele que tem como base alguma outra obra já existente, seja um livro, um conto, uma peça ou até mesmo outro filme. Os mais comuns são aqueles baseados em livros, como Jojo Rabbit, adaptação do livro O Céu que Nos Oprime, e Adoráveis Mulheres, do livro Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, ou peças teatrais, a exemplo do filme nacional Minha Mãe é uma Peça. O que devo ter em mente ao adaptar uma história para o cinema? É preciso ter em mente que se tratam de linguagens diferentes. Por isso, é importante saber identificar os elementos da obra original que podem ser aproveitados para o audiovisual, assim como as técnicas pertinentes a cada um. Além disso, é sempre indicado já ter uma ideia do que se pretende fazer a longo prazo. Por exemplo, no caso de um filme, ter em mente se pretende fazer uma sequência ou mais de uma temporada, no caso das séries. Por isso também implica nas negociações a serem feitas com o autor da obra original. De quem são os direitos autorais sobre a adaptação? Em primeiro lugar, é importante mencionar que os direitos autorais estão previstos na Lei 9.610/1998 e são divididos basicamente em 2 categorias, patrimoniais e morais. Os direitos autorais sempre serão daqueles que criou a obra,
e por isso os autores das obras originais devem sempre ser creditados. Enquanto isso, os patrimoniais podem ser negociados, como ocorre em um contrato de cessão ou licenciamento, necessários para a realização da adaptação pretendida. Porém, uma vez elaborado o roteiro adaptado, este se torna uma obra nova, sendo que o roteirista que a elaborou terá tanto os direitos morais quanto os patrimoniais dessa nova obra protegidos. Olha que louco, né? Pode ser até um pouco confuso para a gente entender. É preciso da autorização do autor da obra original? Em regra, sim. A autorização é extremamente necessária, já que, como foi explicado na resposta anterior, ele é quem detém os direitos sobre a obra original. Porém, pode ser que a obra já tenha entrado em domínio público, ou seja, ela passa a ser da coletividade e não de uma pessoa em específico. E, consequentemente, a autorização não se faz necessária, como as obras de William Shakespeare. Alan, se eu não me engano, tem um período de tempo que depois que essa obra ela já passa de um determinado período, ela fica meio que assim, né, aberta ao coletivo. A gente não precisa pedir essa permissão, né, ter toda essa burocracia envolvida. Claro que, por uma questão ética, as pessoas ainda vão acreditar, né, mesmo o William Shakespeare tendo morrido lá no século XVI, ou foi XVII? Não, ele morreu no XVI. Enfim, ainda vai ter pessoas que vão acreditar ele, né? Isso aqui foi baseado numa obra do William Shakespeare e tudo mais. Mas não precisaria ter a burocracia de pedir a permissão para fazer uma adaptação, por exemplo. No Brasil, para que uma obra entre em domínio público, devem ter se passado 70 anos da morte do autor, tá vendo? Então tem esse período, né? Acredito que vai diferenciar de um país para o outro. Essa regra pode variar a depender do tipo de obra ou do país. Lembrando sempre que os direitos autorais morais continuam sendo protegidos e também não é possível realizar alterações na obra em si. Premiações. Roteiros adaptados frequentemente são destaques em premiações, mas também podem causar certa confusão, em especial aos espectadores. Isso se deve ao fato de que as categorias e requisitos podem alterar a depender do evento. Por exemplo, o longa Dois Papas estava na categoria de melhor roteiro adaptado do Oscar, mas na categoria de melhor roteiro do Globo de Ouro, que não faz divisão. Por isso, é importante sempre estar atento aos requisitos dos editais e premiações ao escrever a sua nova obra, certo? Então, aqui foi de um site que eu peguei do Instituto do Cinema, para a gente entender um pouco, né, como que vai funcionar essa questão da autorização, enfim. E aí agora, um outro texto, que é livros que viraram filmes. A adaptação de um livro para o cinema é uma tendência do entretenimento atual. Há muitos exemplos de boas obras que passaram por esse processo. Há diversos filmes produzidos a partir de obras originalmente publicadas em livros. Tanto o filme quanto o livro comunicam-se com seus públicos, mas, naturalmente, por serem meio distintos de comunicação, cada um possui suas vantagens e suas desvantagens. É inviável a comparação entre um e outro, justamente porque são maneiras diferentes de se ter contato com o conteúdo. São maneiras distintas de interpretação de um mesmo ponto. Comparando as obras literárias com as produções cinematográficas, é possível dizer que as primeiras tendem a ter mais nitidez de detalhes, ao passo que os filmes costumam perder em riqueza do seu conteúdo, mas ganham ângulos, som e outros tratamentos de imagem. Isso acontece porque ambas as obras fazem uma representação do mundo real, ou seja, aquilo que temos de experiência imediata, e em se tratando de representações de experiências, a escrita costuma ter mais objetividade, sendo a leitura muito mais direta e contextualizada. Por outro lado, o filme tende a possibilitar uma leitura mais rica, embora mais subjetiva, porque não possui um ponto de vista específico como o da escrita, vinculado ao narrador, visto que é uma adaptação passível de mudanças de ângulos, cortes, edições e adaptações. Os livros que viram filmes passam a ganhar outra interpretação, não significando ser melhor ou pior do que o próprio livro, ainda que muitas adaptações de livros para o cinema acabem por deixar muito a desejar. O problema mora não na adaptação de um meio linear para o imagético em si,
mas sim nas formas empregadas pelo diretor para representar a história escrita. Sendo assim, há filmes que conseguem, por meio das imagens e do som, passar a informação tão bem quanto a escrita. No entanto, cada um à sua maneira. Para exemplificar, analisaremos a seguir a obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e sua respectiva adaptação para o cinema, bem como Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e também adaptado para o cinema. Então vamos lá, análise de adaptações, né? Vamos começar com Morte e Vida Severina. O poema, que possui sua musicalidade marcada por meio de rimas e combinações fonéticas, ganha uma musicalidade específica quando narrado pela voz do ator. Ainda que a escrita represente tal musicalidade, não faz até que o leitor, por iniciativa própria, faça a leitura em voz alta e com certa entonação e pausas adequadas. Conforme o site Cinemateca Brasileira, o filme, com direção e produção de Zelito Viana, foi lançado no ano de 1977, enquadrando-se no gênero de musical. Tanto o poema escrito quanto o filme retratam a história do retirante Severino, que, saindo da Serra da Costela, procura por um lugar em que possa trabalhar e sustentar-se. Fugindo da seca e da fome, o personagem passa por vários lugares, entre eles o velório de outro Severino, que, conforme descreve o autor, estão cantando excelências para o defunto. Essa cena, no livro, é descrita linearmente em 23 estrofes. No filme, tal cena ganha não só musicalidade, mas também um ângulo, uma perspectiva, uma iluminação, que passam a compor uma interpretação da situação. A imagem de dentro da casa escura e humilde que velava o defunto, por meio de uma janela, enquadra Severino da Serra da Costela chegando debaixo de sol forte, podendo representar nessa cena a vida que há no sol por meio da imagem iluminada do Severino vivo, em contraste com a sala escura que vela o Severino defunto. Tudo isso acontece com os cantos fúnebres que o livro descreve por meio de palavras. Sendo assim, o filme foi capaz de apresentar uma possibilidade de interpretação tal qual o livro fez, só que de maneira diferente. Percebe-se que ambos os meios de comunicação, tanto o livro quanto o filme, são capazes de transmitir uma informação, mas, no entanto, cada um ao seu jeito. Ensaio sobre a Cegueira. Outra obra que foi aclamada, não só em sua versão escrita, mas também em sua versão audiovisual, foi o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que ganhou o Nobel de Literatura, sendo o único autor de língua portuguesa a ganhar o Nobel e seu filme adaptado, em 2008, pelo diretor brasileiro Fernando Meirelles. O filme abriu o Festival de Cannes no mesmo ano do seu lançamento. Saramago dizia que o cinema destrói a imaginação, uma vez que, de fato, a imagem que a tela apresenta passa a configurar a imagem definitiva, e por isso mesmo o autor não permitiu inúmeras tentativas de interpretações audiovisuais de sua obra, com medo de comprometê-la com a imagem de sua adaptação. No entanto, o próprio autor mostrou-se contente com a adaptação de Meirelles. O livro aborda um fenômeno inexplicável de cegueira branca, que vai atingindo pouco a pouco todos os cidadãos de uma cidade, gerando imagens ficcionais bastante fortes, tanto pelo teor da caracterização do espaço e da história, quanto pela própria forma da escrita, que cria e explica de maneira envolvente como é a visão dos personagens, seus entendimentos de si e do entorno, e também como é a visão da mulher do médico, a única personagem capaz de enxergar o mundo e sua real situação. Na história, os primeiros infectados com a suposta doença que causava a cegueira branca, uma cegueira que tornava a visão branca como se estivesse imerso em leite, passam a ficar em quarentena em uma espécie de hospital. E ali, em uma pequena sociedade de cegos, os que possuem mais recursos, como o saber ler braille, passavam a comandar violentamente os demais, fazendo uma reflexão sobre como a sociedade seria se todos fossem cegos, comprovando que a subjetividade de cada um cria interpretações pessoais, que nem sempre dialogam com a realidade das demais pessoas do entorno. Para a adaptação do livro em filme, foram empregadas técnicas de foco e desfoque, superexposição e variações de tons na imagem,
que proporcionaram interpretações visuais do texto análogas às da escrita, sendo, portanto, outro meio de interpretação da mesma história. Então, esse texto foi escrito pelo Fernando Marinho, e aí dá pra gente perceber, né, como a questão do autor, né, que estava meio com alguns problemas em aceitar uma adaptação para o cinema, até que depois ele conseguiu, né, enfim, liberar isso e gostar da versão que foi criada para o cinema. E já no Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem um visual, né, não só com a leitura, que como foi falado, né, com a leitura a gente é o próprio diretor, então a gente que imagina os locais, que imagina as feições, os rostos e tudo mais. Quando é adaptado para um filme, o filme meio que prepara tudo isso pra gente. Então, por isso que falaram aqui que o Saramago dizia que o cinema meio que destruía a imaginação, né? O cinema destrói a imaginação, ele falava. Porque o cinema já traz tudo pronto, a gente não precisa criar mais, digamos assim. A gente já tem ali os locais, as casas, as pessoas, as feições, enfim. Mas não deixa de ser uma coisa interessante, né? E é muito legal ver, às vezes, a mesma obra em diferentes adaptações, né? Às vezes a gente tem uma obra que foi feita, sei lá no século XX, uma outra depois que foi feita no século XXI, e tem uma disparidade, né? Embora seja baseado no mesmo livro, a gente, enfim, tem cortes diferentes, ângulos diferentes, às vezes diálogos diferentes, porque quando vai fazer essa adaptação, o cinema também tem essa liberdade, né, de modificar um pouco a história original. Claro que não pode mudar 100%, mas tem uma liberdade para mudar certas coisas, mudar certos locais, pegar um diálogo que acontecia, sei lá, numa floresta, colocar esse diálogo dentro de um carro, enfim. Então, o cinema ele vai ter essa liberdade, né? Embora ele tenha que tentar ser o mais fiel possível à obra original, mas ele pode procurar alguns recursos, alguns caminhos diferenciados, até para causar até uma surpresa, né? Ter aquele famoso plot twist em quem está assistindo. E aí eu peguei também um outro texto, que esse foi escrito pela Jéssica Chiarelli. Então vamos lá. A literatura costuma ser uma fonte de inspiração fundamental para o cinema. No entanto, nem sempre essa inspiração dá bons resultados. Filmes adaptados de livros que não conseguem manter a qualidade narrativa de obras originais são uma queixa comum de espectadores e críticos. Contudo, há boas e significativas exceções, como as que foram pontuadas pelo jornal britânico The Telegraph. O veículo reuniu uma lista das 25 melhores adaptações de livros para o cinema, selecionados pela jornalista e escritora Melissa Katsoulis. No entanto, apesar de a seleção contemplar produções essenciais de diferentes gêneros e épocas, uma das adaptações mais significativas do cinema acabou deixada de lado. Trata-se de o filme Poderoso Chefão, de 1972, do Coppola, incluído pela bula ao fim da lista como um bônus. Então vamos lá, uma lista dessas melhores adaptações, né, de livros para filmes. Grandes Esperanças, 1946, do David Lean. Uma adaptação do livro homônimo publicado por Charles Dickens em 1860. O filme narra a história de um jovem artista órfão que se apaixona por Stella, uma mulher que vive com a amargurada e estranha avó numa mansão em ruínas. Apesar de apresentar uma versão moderna da história, a produção cinematográfica conseguiu manter a qualidade do que é considerado o maior romance do autor. O Morro dos Ventos Uivantes, 1939, William Wyler. O único romance da escritora britânica Emily Brontë e um dos clássicos da literatura inglesa, o livro Morro dos Ventos Uivantes, também foi um sucesso no cinema. Assim como a obra original, o filme é centrado em duas famílias, Earnshaw e Linton, e conta a história do amor proibido entre os irmãos adotivos, Heathcliff e Cathy. O Sol é para Todos, 1962, Robert Mulligan. O Sol é para Todos foi publicado pela escritora Harper Lee em 1960 e apenas 2 anos depois ganhou uma adaptação para o cinema. A trama é centrada em Atticus Finch, um advogado branco que decide defender um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca. A narrativa é construída sob o ponto de vista da filha do advogado.
Doutor Zhivago, 1965, David Lean. O romance histórico do escritor russo Boris Portiznak, publicado originalmente em 1957, foi adaptado para o cinema em 1965. Ele conta a história de Yuri Zhivago, um médico e poeta entusiasta da Revolução Russa, mas que aos poucos se desilude com o socialismo. Além do dilema político e ideológico, ele também se divide entre o amor de duas mulheres. O Leopardo, 1963, Lucchino Visconti. Publicada por Giuseppe Thomas de Lampedusa em 1958 e adaptado para o cinema pelo diretor Lucchino Visconti, a história é ambientada na Itália, durante o conturbado processo da unificação na Sicília. Nesse período, o príncipe Dom Fabrício começa a simpatizar com os ideais socialistas, mas rejeita a ideia de abrir mão dos seus privilégios. O Silêncio dos Inocentes, 1991, Jonathan Demme. Um dos sucessos nas prateleiras e nas bilheterias, O Silêncio dos Inocentes, foi publicado originalmente por Thomas Harris em 1988. O filme é centrado na agente do FBI, Clarice Starling, que investiga o caso de um assassinato em série. Para isso, ela decide recorrer à ajuda de Hannibal Lecter, um psiquiatra canibal que está preso. Ligações Perigosas, 1988, do Stephen Frears. O livro, lançado por Pierre Cordelos de Delacroix em 1782, foi adaptado para o cinema em 1988, se tornando um clássico também nas telonas. Ganhador de 3 Oscars, a produção cinematográfica é centrada em um jogo de sedução entre uma marquesa, um homem conquistador, o ex-marido da marquesa e uma mulher casada. À Beira do Abismo, em 1946, Howard Hawks. O livro A Beira do Abismo foi publicado por Raymond Chandler em 1939. Anos depois, a trama foi adaptada para o cinema sob direção de Howard Hawks. Ela é centrada no detetive particular Philip Marlowe, que presencia o misterioso assassinato de um homem que foi contratado para investigar. 39 Degraus, do Alfred Hitchcock. Um dos filmes consagrados do diretor Hitchcock foi inspirado no livro 39 Degraus, de John Buchan, lançado em 1915. O filme é centrado em Richard Hannay, um engenheiro de Minas, que descobre que um de seus vizinhos é um espião e que agentes estão planejando iniciar a Primeira Guerra Mundial. O homem é assassinado e Hannay começa a ser perseguido. A Primavera de uma Solteirona, 1969, Ronald Neame. O filme, adaptado do livro homônimo de Muriel Spark, publicado em 1961, conta a história de Jean Brodie, uma professora de uma escola para meninas, que inspira seus estudantes com suas ideias sobre arte, música e política. Com uma visão muito romântica das circunstâncias, ela começa a admirar o fascismo na Itália. Moby Dick, do John Huston. Baseado no clássico da literatura universal de Herman Melville, publicado originalmente em 1851, o filme é centrado no capitão Ahab, que foi ferido por uma baleia branca. Com uma profunda sede de vingança, ele viaja pelos 7 mares à procura do animal. O Pior dos Pecados, 1947, John Bolton. Publicado em 1938 por Graham Greene, O Pior dos Pecados foi adaptado para o cinema em 1947. A história é centrada em Peaky Brown, o integrante de uma gangue inglesa que ordena o assassinato de seu rival, Fred. Contudo, Ida Arnold, uma mulher que estava com a vítima antes do crime, tenta provar que Brown é o responsável pelo crime. Drácula, 1931, Todd Browning. Quando publicou Drácula em 1897, Bram Stoker não poderia imaginar que o seu personagem se tornaria um ícone da literatura e também do cinema. Adaptado para as telonas em 1931, o filme conta as aventuras do agente imobiliário Renfield, que visita o recluso Conde Drácula, um vampiro imortal que pretende adquirir propriedades da Inglaterra. O Dia do Chacal, 1973, Fred Zinnemann. Inspirado no livro homônimo de Frederick Forsyth, publicado em 1971, o filme é centrado no presidente francês Charles de Gaulle, que reconheceu a independência da Argélia em 1962.
Descontente com a decisão do presidente, uma organização clandestina contrata um misterioso assassino profissional, conhecido apenas como Chacal, para matar o Gal. Nada de Novo no Front, 1930, Louis Milestone. Originalmente publicada pelo escritor Erich Maria, em 1929, a trama é centrada em 7 estudantes alemães que se voluntariam ao serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial. Considerado um dos maiores filmes anti-guerra do cinema, ele demonstra a futilidade dos conflitos mortais. Império do Sol, 1987, Steven Spielberg. O filme adaptado do livro homônimo de J.G. Ballard, publicado em 1984, conta a história de Jim Graham. O garoto de 11 anos é filho de pais ingleses que viviam na China. No entanto, quando o país é invadido pelo Japão, ele é levado para um campo de concentração e precisa aprender a sobreviver sem o apoio da família. Trainspotting, Sem Limites, 1996, do Danny Boyle. Trainspotting foi adaptado do livro homônimo de Irving Welsh, datado de 1993. Ele conta a história de Mark Renton, um jovem viciado em drogas que deixa de lado os padrões sociais. A dependência química desencadeia uma série de acontecimentos em sua vida e na de seus demais amigos, Sick Boy, Tommy, Spud e Baby, que também estão entregues ao vício. Apocalypse Now, 1979, do Coppola. O filme foi inspirado no livro publicado por Joseph Conrad em 1902, ambientado na Guerra do Vietnã. Ele conta a história do Capitão Willard, que faz uma viagem perigosa em busca do Coronel Kurtz, um oficial que enlouqueceu. Onde os Fracos Não Têm Vez, 2007, Ethan Coen e Joe Coen. Publicado em 2005 por Cormac McCarthy e adaptado para o cinema em 2007, Onde os Fracos Não Têm Vez, conta a história de Llewellyn Moss, que encontra um traficante no deserto do Texas enquanto caçavam. Na ocasião, ele leva consigo uma grande quantidade de dinheiro que estava com o rapaz. Ele então começa a ser perseguido pelo impiedoso assassino Tigger, que está em busca do dinheiro. Vestígios do Dia, 1993, James Ivory. Publicado em 1989 pelo escritor Kazuo Ishiguro, Os Vestígios do Dia foi adaptado para o cinema sob direção do James Ivory. O filme conta a história de James Stevens, um mordomo que trabalha para o Lord Darlington. Extremamente dedicado, o mordomo ignora a simpatia do chefe pelo nazismo e não se ausenta nem mesmo quando seu pai está morrendo. O Iluminado, de 1980, Stanley Kubrick. Stephen King é um dos autores que mais tem obras adaptadas para o cinema. No entanto, O Iluminado, publicado em 1977, é de longe a mais icônica. Nas telonas, a trama do livro se repete. Jack Torrance, um escritor com bloqueio criativo, aceita trabalhar como caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, onde se instala com a esposa e o filho. O homem descobre os segredos do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida. Harry Potter, Chris Columbus, Mike Newell, Alfonso Cuarón e David Yates. A popular série de livros da escritora britânica J.K. Rowling, publicada entre 1997 e 2007, foi adaptada para o cinema a partir de 2001. Assim como na obra da autora, a trama cinematográfica é centrada em Harry Potter, um jovem que descobre ser bruxo quando é enviado para estudar em uma escola de magia. Tarde Demais, 1949, William Wyler. Publicado originalmente por Henry James em 1880, o livro foi adaptado para as telonas em 1949. A trama é centrada no romance vivido pela jovem Catherine com um rapaz que conhece em uma festa. O pai da garota, tirano e conservador, tem certeza de que o pretendente da filha é apenas um caça-fortunas. A Lista de Schindler, 1993, Steven Spielberg. O filme é inspirado na obra homônima que o escritor Thomas Keneally lançou em 1982, um dos filmes mais impressionantes sobre o Holocausto. Ele conta a história real vivida pelo alemão Oskar Schindler, que utilizou a sua fábrica para ajudar judeus a escaparem dos campos de concentração.
E os dois últimos, O Senhor dos Anéis, 2001, 2003, Peter Jackson. Assim como aconteceu com a série de livros lançados por J.K. Rowling, as obras do J.R.R. Tolkien, publicados entre 1954 e 1955, também foram adaptadas para o cinema. Os filmes narram a jornada de Frodo, um hobbit que recebe de presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. E O Poderoso Chefão, né, que a gente foi avisado que foi adicionado nessa lista do Coppola. A obra-prima do Coppola é uma adaptação do romance homônimo escrito por Mario Puzo e publicado originalmente em 1969. O filme é centrado em uma família da máfia italiana, liderada pelo patriarca Don Vito Corleone, que luta para estabelecer sua supremacia na América depois da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de assassinato deixa Vito afastado da liderança criminosa e força seus filhos a assumirem os negócios da família. Então, aqui a gente teve uma lista, acho que mais ou menos 27 ou 28 filmes, né, que foram baseados em livros, eles foram adaptações. Acredito que pelo menos um dessa lista aqui você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, já deve ter assistido. Enfim, fica aqui a recomendação de tantos outros, né, se for do seu estilo, que vocês leiam e depois assistam um filme, ou só leiam, ou só assistam, ou façam os dois, enfim, tá bem livre, mas é muito interessante, né? Eu particularmente, eu prefiro ler primeiro, porque eu consigo imaginar tudo, né? Ter os detalhes, criar toda a situação na minha cabeça e depois eu assisto. Mas é claro que já aconteceu o inverso também, já aconteceu de eu conhecer a obra pelo filme. Não conhecia o livro e tudo mais, aí eu assisti o filme, gostei muito e fui ler o livro para ter essa outra experiência, né? Realmente o livro, ele é mais detalhista, ele tem mais diálogos, ele tem mais descrição de cenas, né? De locais, de gestos e tudo mais. Mas o filme, ele também tem o seu valor, né? Ele vai ter a trilha sonora, ele vai ter as imagens, os locais, né? Que é tudo muito pelo ponto de vista do diretor, né? O diretor, ele lê aquele livro e ele dá aquela incorporada, digamos assim, né? Quando vai fazer o roteiro também com o roteirista ali, eles meio que se transportam para aquela realidade. Então é como se fosse uma adaptação até com um pouco do ponto de vista deles também. É bem interessante. E aí, aluno, voltando para a página 78, no finalzinho da página 78, nós temos a atividade 1, Learning about Literature and Cinema. Leia o texto a seguir sobre literatura e filmes e verifique se os livros e filmes que você listou na seção que você já sabia, né, são mencionados. Então vamos lá, na página 79 a gente tem um texto, eu vou ler em língua inglesa, então acompanhem pela apostila. There are lots of examples of stories from literature that became movies. Some of the most well-known Brazilian books adapted to the cinema are Macunaíma, O Alto da Compadecida, A Hora da Estrela, Olga, O Quatrilho, and Tropa de Elite. Some of the most famous books in the world turned into movies are Charlie and the Chocolate Factory, Robinson Crusoe, Romeo and Juliet, Frankenstein, The Wonderful Wizard of Oz, Alice's Adventures in Wonderland, The Lord of the Rings, and The Count of Monte Cristo. Literature and cinema use different languages. While the literary language is based on written text, the cinematic language is primarily based on image and sounds. For this reason, viewers and readers are stimulated in different ways by each of them. Movies display ready images, which are a direct visual stimulation, while books present them indirectly, since the readers are the ones who have to create images and sounds in their own minds, based on the written text. Movies based on books tend to summarize the story, sometimes leaving out important passages. This is one of the complaints made by some readers when watching adaptations. E aí, aluno, nós vamos ter na página 80 alguns exercícios, né? Vamos ter exercícios de traduções, exercícios de responder e tudo mais. E aí, para a gente visualizar melhor, nós vamos fazer esses exercícios no quadro. E aí, aluno, na página 80, nós temos essa atividade. Translate the titles of the following books and movies in Portuguese. Então, nós vamos traduzir aqui os títulos, né, desses livros e filmes, mas traduzir para o português. Então, a gente vai perceber que é muito comum
pegarem um título na língua inglesa que, se a gente fosse traduzir literalmente, seria de uma certa maneira. Mas aí, quando virou filme, ou enfim, quando foi traduzido para o português o próprio livro também, eles fazem um título mais adaptado, né? Às vezes tem muito a ver, às vezes não tem nada a ver. Vai ser bem relativo, né? Essa daqui, ó, Charlie and the Chocolate Factory. Tradução literal seria o quê? Charlie e a fábrica de chocolate. A tradução literal. Charlie e a fábrica de chocolate. Mas a gente sabe que essa tradução pra gente no título adaptado ficou a fantástica fábrica de chocolate. Então, a gente vai colocar as duas maneiras, tá? A tradução literal, Charlie e a fábrica de chocolate. O título adaptado, que é o que a gente conhece, né? A fantástica fábrica de chocolate. Certo? Aqui nós temos The Wonderful Wizard of Oz. Tradução literal, O Maravilhoso Mágico de Oz. Como ficou o nosso título adaptado, né? A gente conhece só como O Mágico de Oz. Tiraram o maravilhoso, né? Da tradução de filmes, de livros, etc. O Mágico de Oz. Aqui, Alice's Adventures in Wonderland. A tradução literal seria o quê? As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Né? Porque a gente tem aqui o adventure. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Seria essa a tradução literal. Mas nós sabemos que a gente conhece como Alice no País das Maravilhas. Perdeu essa palavra aventuras, né? O adventures. Alice no País das Maravilhas. O próximo, aluno, é um desses títulos que foi uma tradução literal e ela permaneceu, ela não teve um título adaptado. Então, The Lord of the Rings, tradução literal, O Senhor dos Anéis. E esse ficou o título mesmo para filmes, para livro, tudo. Senhor dos Anéis. Da Vinci Code é outro que também permaneceu, né, da forma que a gente traduz literalmente, que é o Código da Vinci. Esse daqui, The Book Thief, a tradução literal seria o ladrão de livro, ou então a ladra de livro, né? O thief aqui, ele pode servir tanto para homem quanto para mulher. A gente pode colocar, por exemplo, a ladra, se eu sou menina, né? A ladra de livro. Isso aqui, a tradução literal, mas aí a gente sabe que no título adaptado ficou a menina que roubava livros. Então a gente conhece esse livro e o filme como A Menina que Roubava Livros. E o último aqui, The Polar Express, é um outro título que a gente deixou ele na forma literal mesmo, que é o Expresso Polar. Então, todos esses títulos aqui são títulos de livros que foram adaptados para filmes, né? E aí na tradução a gente vê que algumas traduções ficam bem fiéis e outras não, outras são adaptadas. E aí na apostila dá até o exemplo, aluno, do Ferris Day Off, uma coisa assim, né? Que seria o dia de folga do ferry, mas aí a gente conhece esse filme como Curtindo a Vida Adoidado. Então, para vocês verem, né? Como tem às vezes umas traduções que são bem diferentonas mesmo.
E aí depois a gente tem uma outra atividade que é só para responder, né? E aí, what is the main difference between movies and books? Pra gente tentar responder em inglês. E aí no texto dizia, né, que o livro, ele tem mais detalhes, ele é uma coisa mais direta, ele faz com que a gente crie tudo, né, como eu já falei, crie o cenário, crie as feições das pessoas, crie os sons na nossa cabeça. E já o filme não, o filme ele já traz meio que isso preparado pra gente, né? Então a gente pode falar books makes us imagine more. Então os livros fazem com que a gente imagine mais, né? Create sounds, que a gente crie sons, and faces, crie sons e rostos, né? E feições. Movies e já os filmes, por exemplo, eles não têm tantos detalhes, por isso que geralmente rola algumas críticas, né, de quem gosta muito de um livro, é muito passível até as críticas quando vai para adaptação, porque não tem como, né, pegar um livro de 400 páginas, 500 páginas e colocar ele inteiramente ali na íntegra num filme, é impossível, né, então por isso que algumas pessoas reclamam tanto, porque realmente vai se perder situações, vai perder algum diálogo, vai perder alguma coisa que às vezes pra gente que é leitor, pra gente foi crucial, foi um divisor de águas, mas nem sempre quem preparou aquele roteiro, né, quem adaptou aquela história, achou necessário. Cada um vai ter ali uma forma, né, de pensar, de enxergar como construir melhor aquela adaptação. Então, enfim, né, não vai dar para agradar todo mundo, digamos assim. Então, os filmes, eles são mais problemáticos em relação a isso, de perder algumas essências, algumas partes que para alguns podem ser partes importantíssimas da história. No ITB tem assim, do you prefer books, movies or both? Why? Essa daqui é uma questão pessoal para vocês responderem se vocês preferem livros, filmes ou os dois e por quê, né? Então vamos lá, vou responder sobre mim. I prefer both. Eu prefiro os dois. Because I can. Porque eu posso. Então, por exemplo, né, estou respondendo em inglês. I prefer both, eu prefiro os dois, because I can practice my reading and listening skills. Eu prefiro os dois porque assim eu posso praticar as minhas habilidades de leitura, quando eu vou ler o livro, e as minhas habilidades de audição, quando eu estou assistindo um filme, né? Lembrando que, aluno, já falei bastante sobre isso, mas só relembrando. Se você vai assistir um filme, uma série que é originalmente com áudio em inglês, tente assistir ele com áudio original. Coloque uma legenda, se possível em inglês, se não coloque em português, mas sempre que for possível, tente usar esses momentos de lazer como algo para você praticar uma língua estrangeira. Nunca podemos desmerecer a dublagem brasileira, ela é maravilhosa, é uma das melhores do mundo, nós temos dubladores incríveis, que eu sou fã demais do trabalho deles, mas enfim, né, dublagem é uma coisa necessária, é uma coisa acessível, né? É uma questão de se preocupar com outras pessoas que são analfabetos, que têm problemas de vista, que têm problemas de atenção, de não conseguir ficar olhando para o filme e olhando para a legenda, por exemplo. Então, se você não está nesse quadro, né, dessas pessoas que têm essa dificuldade a mais, digamos assim, tente assistir com áudio original, porque vai ser crucial para expandir seu vocabulário, seu discernimento com a língua inglesa, para você perceber sotaques, aprender gírias, aprender expressões, treinar bastante o seu ouvido e, consequentemente, a sua fala, porque você vendo um nativo falando, fica mais fácil para você reproduzir, para você relembrar em algum momento. Então, não esqueça, né? Sempre que for possível, assista, né, os filmes, as séries, um documentário, um canal no YouTube, uma gameplay, seja o que for, com áudio numa língua que você está estudando, né? No caso, na língua inglesa,
para que você consiga unir o útil ao agradável, unir aquele momento de lazer para virar também um momento de aprendizado. Agora, Alana, para finalizar esse nosso tema, né, da unidade 4, na página 81 nós temos um Study Guidance, tipo um guia de estudo. Testes de múltipla escolha são muito utilizados em concursos públicos, em vestibulares e em avaliações como o Enem. A maioria desses testes solicita que o candidato escolha uma única alternativa correta, mas às vezes solicita também que o candidato escolha a única alternativa errada. Por isso, ao realizar testes de múltipla escolha, você deve ler com atenção o enunciado para compreender adequadamente as instruções. É algo que geralmente professores assim que trabalham com compreensão textual sempre falam, né? Vai fazer um vestibular, uma prova, leia primeiro o enunciado, leia os itens para depois você ler o texto. Porque dá até uma facilitada, né? Você já vai ler o texto tendo uma noção do que você tem que procurar ali, quais são as palavras-chave que você tem que prestar mais atenção, digamos assim, para chegar numa resolução, para chegar no resultado. Outra dica que é bastante dada também é se bater uma dúvida, por exemplo, vai por eliminação. Se o enunciado está pedindo a alternativa correta, você vai procurando ali quais são os itens que é mais bola fora da curva, que são itens que talvez que tem muita generalização, que tem alguma coisa que esteja mais para um caminho de ser uma informação falsa. Se ao contrário, se é o enunciado pedindo que você circule, né, que você marque a alternativa incorreta, também dá para fazer esse trabalho de eliminação, né? Indo nas outras que estão mais na cara, que são informações verdadeiras, que são informações concretas, para aí você ir chegando, se aproximando da que é a incorreta. Mas sempre lembrando de focar no enunciado, porque é o enunciado que vai te dar toda a instrução, todo o direcionamento do que você tem que fazer com aquela questão. E aí, se passa batido o enunciado, às vezes a gente erra por falta de atenção mesmo, por uma distração. A gente até saberia a resposta correta, mas se confunde porque não se atentou a alguns detalhes, né, digamos assim. E a gente vai praticar, tem a atividade 2, Multiple Choice. Então, number 1, choose the correct alternative according to the text, literature and movies. Então, de acordo com o texto que a gente leu, que estava na apostila, né, de literaturas e filmes, a gente vai selecionar a alternativa correta. Item A. A Hora da Estrela is an example of a Brazilian movie. A Hora da Estrela é um exemplo de um filme brasileiro. Item B. Olga is a foreign movie. Olga é um filme estrangeiro. Item C. Frankenstein was adapted from a song. Frankenstein foi adaptado de uma música. Já sabemos, vamos por eliminação, né? Sabemos que o item C está incorreto, que, né, é de conhecimento praticamente geral, que o Frankenstein, ele é um livro, né, um livro da Mary Shelley, que, enfim, ela foi até uma das pioneiras, digamos assim, das mulheres lá do século XVIII ou XIX, acho que era XIX, escrevendo sobre ficção, né, escrevendo sobre o Frankenstein. Então, ela foi bem revolucionária, digamos assim, né, conquistou o espaço dela na literatura. Então, Frankenstein não foi adaptado de uma música. Olga, nós sabemos também que não é um filme estrangeiro, né? Então, por eliminação, se as duas estão incorretas, qual que é a correta? O item A. A Hora da Estrela é um exemplo de um filme brasileiro. E agora, now choose the incorrect alternative according to the text. Então, também, de acordo com esse texto, né, literatura e filmes que tinha na apostila, agora a gente vai selecionar o item que é incorreto. Item A. Books and movies don't use the same language. Então, livros e filmes não usam a mesma língua, né, a mesma linguagem. Se isso aqui está incorreto, a gente vai selecionar. B. Books never become movies. Livros nunca se tornam filmes. C. Books are summarized in order to become movies. Os livros são resumidos para que eles possam se tornar filmes. Item B. Some readers complain about movies based on books. Alguns leitores reclamam dos livros que são baseados em filmes. Então vamos por eliminação. Os livros e os filmes não usam a mesma linguagem. Isso aqui é a alternativa correta, a gente tem que marcar o incorreto, né? Então, eles não usam a mesma linguagem, a gente estava vendo isso direto, né? O livro, mesmo sendo um filme baseado na mesma história do livro, são linguagens diferentes, são formas diferentes de passar aquela mesma história. O livro tem toda a narração, né? Tem os detalhes e tudo mais para que a gente consiga imaginar. O filme, por exemplo, não vai ter. Tem filmes que tem uma narração, né? Mas o filme não vai ser exatamente a mesma linguagem, os mesmos detalhes, a mesma estrutura que o livro. Vai ser uma coisa adaptada, né? O item B. Os livros nunca se tornam
tornam filmes? Essa daqui já está bem indicada de que talvez seja essa incorreta, né? Porque a gente viu que livros sim se tornam filmes. Nós vamos ver as outras. Os livros são resumidos para que eles se tornem filmes? Está correto. A gente viu isso, né? Por isso que a gente fala que é adaptação, é um roteiro adaptado. Pega uma história ali de um livro, não importa se é um livro grande, um livro pequeno, e vai ter toda uma adaptação para que vire um filme, para que seja colocado nas telas do cinema. E alguns leitores reclamam dos filmes que são baseados em livros, é correto também que a gente conversou sobre, né? Vários leitores reclamam da falta de um trecho ou outro, né? Como eu falei, um diálogo, uma cena X, um local Y. Enfim, é muito comum esse tipo de reclamação, porque geralmente quem é leitor tem uma paixão muito grande por aquela história, né? Pelo autor e tudo mais. E aí, certas pessoas criam essa expectativa, né, de que vai estar tudo ali fielzinho ao livro no filme. Mas como eu falei, não tem como, gente, não tem como ser 100% fiel, até porque não tem nem tempo para isso, né? Se fosse ser 100% fiel, seria um filme gigantesco, um filme de muito mais do que 2, 3 horas. Então, se todas essas estão corretas, qual o item correto? É o item B. Então, assim, obviamente que ficou fácil porque a gente conseguiu traduzir tudo, né? Mas, sei lá, numa avaliação, num momento ali que você não tem como consultar, que você pode acabar se confundindo, fazendo a eliminação pode dar uma facilitada, né? Que pelo menos a gente tira algumas alternativas que poderiam estar ali só para confundir e deixa de fato as que a gente está na dúvida, né? É bom que seja pelo menos a dúvida entre duas, porque a gente tenta tirar a correta ou a incorreta, dependendo do enunciado, dentro dessas duas opções. Então a gente teria meio que 50% de chance de acerto. Então, aluno, essa foi a unidade 4, tema 1. Vejo vocês no próximo tema, no tema 2. Bye, bye!